Beleza. Voltamos. Vamos lá. Onde que eu tava agora? Tava aqui. Beleza. Bora. Bom, vou voltar aqui, ó. Que eu tava explicando as perguntas. Vou voltar aqui rapidão. Versículo 7 do capítulo 4. Paulo faz 3 perguntas retóricas, que são 3 perguntas óbvias de responder, né? Por isso são retóricas. Paulo depois deixa claro que utiliza ele como exemplo no verso 6, ele e Apolo, né? Ele faz a seguinte pergunta: quem é que torna você diferente da outra pessoa? Quem é que te faz sobressair dos demais? Quem é, ou mais claro, né? Quem é que te faz ser melhor do que ou ter mais habilidade do que outra pessoa? Primeira parte, que é a primeira pergunta retórica de Paulo. Aliás, a segunda pergunta, né? Depois de perguntar quem é que te faz ser melhor do que o outro, Paulo prossegue perguntando: isso que te faz ser melhor é você mesmo que conquistou ou alguém te deu? E agora, onde eu parei: e se você recebeu ou alguém te deu isso que você tem, por que você se gloria como se não tivesse recebido? Terceira pergunta de Paulo, dentro do contexto, me parece o checkmate para o problema da divisão na igreja. Então, aí é onde eu parei aqui, ó. Paulo faz 3 perguntas retóricas. A primeira pergunta: quem é que te faz sobressair, ou ser melhor, ou ter mais habilidade do que outro? A resposta óbvia que ele queria ouvir a isso. Vou arrumar isso aqui, ó. Vamos lá. Quais as respostas óbvias que Paulo queria ouvir dos corintianos? Vou ficar mais claro aqui. Quando ele faz essas perguntas retóricas, qual é a resposta que Paulo já tem? Né? A resposta que Paulo já tem. E que ele deveria ouvir se eles fossem sinceros. Se eles fossem sinceros, o que Paulo deveria ouvir? Para a primeira pergunta: quem é que te faz se sobressair? Eles deveriam responder: Deus. Segundo: o que você tem que você não tem recebido? Eles deveriam responder: nada. E terceiro: se você recebeu, por que se vangloria como se não tivesse recebido? E Paulo deveria ouvir: porque eu sou carnal. Então, aqui Paulo já começou a dar no meio. Quem faz sobressair é Deus. As habilidades de alguém que se sobressai vêm de Deus. E, por isso, não há motivos do portador da habilidade, nem dos admiradores do portador, de exaltação e divisão entre uns e outros. Pois quem produz o dom é Deus, e quem dá o dom é Deus. Poderíamos entender o texto da seguinte forma. Eu inverti aqui, ó. Você pegar as cores, você vê que tá meio que, ó. Eu começo explicando o verso 3, depois a terceira parte, a primeira parte, a segunda parte. Por que uns de Paulo e outros de Apolo? Se você acha que Paulo é melhor que Apolo, quem é que faz isso? Por acaso, isso que Paulo tem e que o faz melhor que Apolo, foi o próprio Paulo que produziu? Foi ele que conquistou? Percebe? Que ele está batendo ainda na questão da divisão da igreja e falando assim: eu acabei de utilizar tudo que eu falei antes, utilizei a mim e a Apolo figuradamente. Vocês, gostam de Apolo, outros gostam de Paulo, outros gostam de Pedro, etc. Minha pergunta é: você que gosta muito de Pedro, que Pedro é o cara, isso que Pedro tem que o faz ser o cara, quem que deu isso para ele? Deus. E se ele recebeu aquilo de Deus, por qual motivo você está fazendo divisão entre Pedro e Paulo e não entre homens e Deus? A divisão é Deus e homens. Nós ouvimos a Deus e Deus utiliza os homens, beleza. Mas não há motivo de fazer essa divisão, porque tudo que Paulo tem, que você gosta e o outro não tem, foi Deus que deu. E vocês fazem divisão como
se Paulo não tivesse recebido aquilo que o faz se sobressair de Apolo e de Pedro. E basicamente isso. Perceba que Paulo tinha maior destaque do que todos os outros apóstolos e obreiros do Novo Testamento. Paulo talvez tinha maior destaque até mesmo que o próprio apóstolo João. Paulo não era cego e sabia disso. Mesmo assim, ele não diminuiu Apolo, não descarta Apolo, antes reconhece seu trabalho na lavoura. Então você percebe isso daqui, que é o que eu falei lá no começo. Às vezes as pessoas, os comuns, às vezes que não tem noção dessa questão de humildade verdadeira que eu percebo na Bíblia, Paulo sabia que ele era um cara diferenciado. Ele tinha noção disso. Ele sabia que ele era um apóstolo, que ele era muito importante. Que ele tinha um certo destaque do que os outros não tinham. Até mesmo aqueles que andaram com Jesus. Ele sabia que ele era mais destacado do que João, do que Pedro, do que Mateus. Ele tinha essa noção. Entendeu? E mesmo assim, ele deixa claro no verso 6. Tá vendo aquela lavoura? Aquilo eu usei figuradamente a mim e a Apolo. A mim e a Pedro. A mim e a João. E a mim... Tipo assim, a gente é tudo farinha do mesmo saco. Pra frente. Olha só o comentário do Hernandes a respeito do texto. Os coríntios pensavam que eles eram uma igreja de muito sucesso, muito madura e eficiente. Mas Paulo afirma que aquilo que você tem é o que você recebeu. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? Isso recebeu, por que vanglorias como se não tiveras recebido? Paulo está dizendo que não há margem para a vaidade, para que a soberba e o orgulho, para a soberba e o orgulho espiritual. Se Deus lhe deu um ministério de projeção, você não tem de ficar vaidoso com isso. Isso não é seu. Não é devido aos seus méritos, não é devido à sua inteligência ou capacidade humana. É graça de Deus. E por que então você se vangloria como se fosse mérito seu? Então, aqui o Hernandes está fazendo uma aplicação pessoal para a gente, né? Mas quando a gente olha a questão da divisão da igreja de Corinto, a gente percebe que eles se vangloriavam uns dos outros, porque eu sou de Apolo, porque Paulo é top, porque Pedro é top. Então existia isso, porque nós somos bons, nós não precisamos de Pedro, nós não precisamos de ninguém. E ele está perguntando, mas por que você está fazendo isso, sendo que o próprio cara que você admira é um cara que se humilha diante de Deus e que percebe que tudo que ele tem não é dele mesmo, é do próprio Deus. Então, a gente vai esmiuçar isso um pouco mais para frente para eu explicar com mais detalhes o que é a verdadeira humildade que, no meu ponto de vista, a Bíblia mostra. Aqui ainda no 7. Ainda no verso 7, podemos observar isso de um outro ponto de vista. Corintianos, vocês possuem muitos dons? São mais ricos que outras igrejas? Boa, show de bola, fera. Quem que deu isso para vocês? Quem é que faz vocês serem mais ricos e portadores de mais dons do que a igreja de Éfeso, por exemplo? Vocês são os produtores dos dons? Não. Então não há motivos para achar que são melhores do que eu e desconsiderar o meu chamado apostólico. O mesmo Deus que me chamou para ser apóstolo é o que lhes deu os dons. Não há motivos para divisão. Agora, a gente vai entrar naquele bloco do texto que é... vou abrir aqui que eu esqueci de abrir. A Bíblia. Ué, cadê? Peraí. Tem o bloco do texto do versículo 8 até o 13. Tem aquela ironia. A ironia de Paulo para com os corintianos. Depois eu ponho isso aqui. Vamos esperar abrir aqui. Mas enfim, antes da gente ler o texto, dos versos 8 ao 13 temos um bloco de palavras irônicas que Paulo escreve para os da igreja de Corinto. Para compreender melhor todo o texto que a gente vai ler, vamos observar o que está por trás desse texto. Vamos lá. Os crentes da igreja de Corinto tinham uma percepção errada a respeito de espiritualidade.
A gente já falou sobre isso. Eles acreditavam que eram espirituais por obterem todos os dons do Espírito. Confiavam que eram ricos por ter entre eles profecias, dons de línguas e outras coisas. Paulo, lá no capítulo 1, diz que eles eram ricos. Capítulo 1, no verso 5, Paulo escreve: fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Essa riqueza da igreja era, quanto ao conhecimento das Escrituras, eles eram ricos na questão do conhecimento e do contato com as Escrituras, né? Mas também podemos afirmar que eles eram ricos financeiramente. Os corintianos também eram sábios, eram sofisticados, eram ricos, detentores de todos os dons, e isto os fazia acreditar que não precisavam de mais nada. Eles pensavam, já temos tudo. Era o que eles acreditavam. Alguns comentaristas afirmam que os corintianos, como já vimos antes também, antecipavam o reino e o julgamento eterno de Deus, dando a entender que eles já reinavam, eram reis, julgadores, absolutamente sensatos e retos. Enfim, os corintianos estavam plenos, completos, não precisavam de nada e já tinham tudo. Então, antes da gente começar a ler, a gente tem que ter isso em mente. Por que que Paulo vai começar a ser irônico? Porque ele tem isso em mente. Os corintianos achavam que, a gente já tem todos os dons, a gente é rico, tanto na palavra quanto na possibilidade, né? Eu acredito que sim. Na riqueza financeira a gente é rico. A gente tem aqui gente sábia, a gente também tem gente... aqui não precisa de mais nada. E mais, como diz alguns, e que pode ser uma verdade, segundo o que a gente vê nos textos seguintes, eles antecipavam o reino vindouro de Deus, como se eles já estivessem reinando, como se eles já estivessem com o corpo glorificado, não, a gente já está top. Então a gente já... Paulo não é apóstolo. A gente é bom o suficiente para compreender que Paulo não é apóstolo. Então tenha isso em mente. Aí, tendo isso em mente, a gente lê o texto. Vamos lá, olha só, vamos ler de novo. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de homens quanto dos anjos. Nós somos loucos por causa de Cristo, né? Mas vocês são os sensatos. Nós somos os fracos, mas vocês os fortões. Vocês são respeitados, mas a gente é desprezado. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupa, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando a gente é amaldiçoado, a gente abençoa. Quando a gente é perseguido, a gente suporta. Quando a gente é caluniado, a gente responde amavelmente. Até agora, nós nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Pesado. Pesado. Esse é o texto do 8 ao 13. Vamos lá. Vamos desmiuçar agora o que Paulo está fazendo. Primeiro versículo. Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos, chegaram a ser reis. E nós, como eu gostaria... e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Então, uma alegação de Paulo da doutrina da glória futura. Mas nesse caso, ele está afirmando que os corintianos já se sentiam gloriados. Reis e, claro, são reis sem os apóstolos. A ironia de Paulo é gritante, que ele termina... é gritante quando ele termina dizendo, né? Aqui, quando ele vai terminar aqui, como eu gostaria. No texto grego está escrito essa palavra aqui, que a gente, aqui no Brasil, a gente já viu usar, né? Oxalá vocês realmente reis, hein? Se assim fossem, eu também poderia ser rei, porque eu sou o pai espiritual de vocês, mas pelo jeito não sou rei com vocês. E ele vai continuar no versículo 9 falando sobre isso. E é por isso que eu coloquei o nome da aula de Cê é o bichão mesmo. É isso que Paulo está falando. Cê é o bichão mesmo. Cê é monstro, filho. Paulo inicia uma sessão de ironias, elevando os corintianos ao mais alto nível e rebaixando os apóstolos ao mais baixo nível. Vamos no verso 9.
Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Olha só, a expressão de Paulo, em último lugar, condenados à morte, e viemos ser espetáculo para o mundo, tem a ver com o Coliseu Romano. E aqui que começa, a gente vai entrar numa parada que vai deixar mais interessante o texto. Nos tempos antigos, quando os reis capturavam lá os seus oponentes, eles voltavam para suas cidades trazendo acorrentados o povo inimigo. Estes acorrentados eles eram enfileirados nas carroças dos reis e, no último pelotão de acorrentado, estavam aqueles que foram já condenados à morte, que seriam mortos. Então, vamos lá. Saiu o rei para treta, o rei foi lá, ganhou a guerra, escraviza aquele povo, volta para sua cidade nas suas carruagens, fazendo festa, e atrás dele um pelotão de pessoas algemadas, acorrentadas, e no último pelotão de pessoas acorrentadas, aqueles que iriam morrer. A morte dessas pessoas poderia ser ao fio da espada do próprio rei, ou, como Paulo se refere no texto, seriam lançados no Coliseu para serem mortos pelos animais selvagens. Durante o espetáculo, existia a luta entre gladiadores primeiro, algumas apresentações teatrais e, no final, a entrada daqueles que foram condenados à morte. Paulo, ironizando os corintianos, utiliza essa linguagem para figurar o tratamento de Deus para com ele mesmo e em comparação ao tratamento de Deus para com os corintianos. Com Paulo, Deus pisou na bola e o fez como um condenado à morte. Mas os corintianos eram reis fartos e sábios. Então, eu passei aqui sem querer. Ó, já viram até um mimizinho. Percebe aqui, ó, que Paulo utiliza essa figura de Coliseu romano dos tempos antigos para informar que é como se fosse Deus. Ele é tão ruim com os apóstolos que Deus colocou eles por último. Lá a galera condenada à morte, a última galera do pelotão, são os apóstolos, né? Por quê? Eles vieram também a ser espetáculo do mundo, não sei o quê. E ó, Paulo vai falar, por que Deus faz isso aqui? Vamos no verso 10. Não, ainda vai falar no 11, né? Mas no 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós os fracos, vocês os fortes. A gente não tem respeito nenhum, mas vocês... Não, vocês têm respeito, mas a gente não. A partir do verso 10, olha só, como sugere o Nicodemos, a gente deve ler o texto como um espelho dos corintianos. O que Paulo está utilizando é exatamente aquilo que os irmãos da igreja de Corinto afirmavam quando Paulo diz: somos loucos e vocês sensatos. É exatamente isso que aqueles irmãos acreditavam. Então percebe que Paulo está criando um texto com uma afirmação que a gente, claro, não é os corintianos falando isso, que Paulo é louco, mas é uma afirmação que eles acreditavam. Paulo é louco. Aqueles que não eram de Paulo, eram de Apolo, de Pedro, de Cristo, falavam, Paulo é louco. Os que eram de Paulo e não eram de Pedro, Pedro é louco. Entendeu? Pedro não é sensato, Pedro é fraco, Pedro não é respeitado. Então você percebe que existe uma afirmação de Paulo, que Paulo está afirmando que ele era chamado de louco, de insensato, de fraco e de desprezado pelos irmãos da igreja de Corinto que não consideravam o chamado apostólico dele. E a pergunta, por qual motivo os corintianos achavam então que Paulo era louco, fraco e desprezado? Paulo, olha só, qual era o motivo? Qual era o motivo de acreditar que Paulo era louco, desprezado, um Zé Ninguém? Paulo era perseguido, vivia foragido, era açoitado, não tinha onde morar, não tinha abundância de comida, não era alguém simpático para as pessoas, enfim. Paulo tinha uma vida boa antes de se converter, mas aí se converteu e perdeu tudo. Só um louco para aceitar esse tipo de coisa. Percebe que a perspectiva corintiana, a gente já falou isso, eles têm uma ideia de espiritualidade completamente errada. Eles olham para Paulo, Paulo sofre, Paulo é açoitado, Paulo é perseguido, Paulo é quase morto, Paulo é caluniado, Paulo é uma porrada de coisa. Paulo não tem onde dormir, não tem o que comer, enfim. E os corintianos olham para isso, para todo esse sofrimento de Paulo, e eles falam, Paulo é louco.
Paulo é insensato, Paulo é desprezado. Paulo não pode ser apóstolo. Olha a vida dele. É isso, presta atenção. Outra pergunta. Por qual motivo os corintianos achavam Paulo louco, fraco e desprezado? A mesma pergunta que eu fiz em cima. Mas uma outra resposta para a mesma pergunta. Porque eles olhavam e julgavam o ministério de Paulo com olhos carnais e como crianças. Acreditavam que língua, profecia, sabedoria, riqueza e até a ausência de perseguição era sinal de uma espiritualidade elevadíssima e da aprovação de Deus. Ou seja, a vida de Paulo e dos demais apóstolos era uma demonstração da desaprovação de Deus. Mano, isso aqui, se você não vê isso aqui nos dias de hoje, o que eu falei esse tempo atrás? Daquele pastor que está perto do tenda ali. Você olha lá e fala, o cara sofre. Nossa, o cara, às vezes não tem onde cair morto, coitado do pastor. O pastor é um coitado, anda de roupa rasgada, né, não come bem, não tem carro, tem uma igrejinha que vai 5 pessoas no culto. Esse cara não pode ser de Deus, esse cara não pode ser um apóstolo. Essa era a visão dos corintianos. Mera coincidência com os dias de hoje? Não sei. Nossa, estou sendo irônico que nem Paulo. Aí agora tem o meme aí, ó. Seu bichão, meme doido. Olha só, no verso do 11 ao 13. Olha o que Paulo fala. Até agora, estamos passando fome, sede, necessidade de roupa. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas mãos. Quando a gente é amaldiçoado, a gente abençoa. Quando a gente é perseguido, a gente suporta. Quando somos caluniados, a gente responde amavelmente. Até agora, nós somos a escória da terra e o lixo do mundo. Paulo inverte o jogo de forma ainda irônica, de uma forma extraordinária. Vamos lá. Ele e outros apóstolos passavam fome, sede, necessidade de roupa para se aquecer no frio, eram perseguidos, açoitados, mortos, não tinham onde morar, precisavam trabalhar para se sustentar em trabalhos árduos e de pouca rentabilidade. Mas, embora uma vida difícil, eram abençoadores. Cadê aqui? Quando somos amaldiçoados, a gente abençoa. Embora uma vida extremamente difícil, eles eram abençoadores. Quando perseguidos, suportamos, eles eram pacientes. E quando caluniados, eles respondem amavelmente. Eles eram amáveis. Ainda que uma vida muito complicada, difícil e atribulada. Eles eram abençoadores, pacientes e amáveis. Perceba a diferença absurda entre os padrões estipulados pelos corintianos e a vida de Paulo. O apóstolo era o absoluto oposto do padrão de homem de Deus que os corintianos esperavam. Talvez a gente pode afirmar, talvez não, a gente pode afirmar que assim como os judeus esperavam um Jesus militar, um Jesus político, esses caras também esperavam um apóstolo sábio, eloquente, rico, poderoso, que não é perseguido, que é respeitado, que não é... Enfim, perceberam essa diferença? Agora a pergunta é, quem é mais parecido com Jesus? Paulo, todo desgraçado, ou os corintianos, ricos e poderosos? Essa é a pergunta. Por isso que essa ironia é extraordinária. Paulo está utilizando a própria vida dele e está falando assim, nossa, né? Eu sou perseguido e eu não sou apóstolo. Eu tô quase morrendo, não sou apóstolo. Eu não tenho onde cair morto, sou pobre. Né? Não tenho o que comer, sou um Zé Ninguém. Às vezes podem até me chamar de vagabundo. Eu dou minha vida para abrir igreja. Que nossa, é coisa ridícula. Vocês não. Vocês são ricos. Vocês são... Quem que tacou pedra em vocês? Quem que é... Ninguém. Vocês que são top, eu que sou ninguém. Entendeu? Perceba que ser escória da terra e lixo do mundo, como ele termina falando aqui, ó. Nós, apóstolos, nos tornamos a escória e lixo do mundo. É exatamente o que Jesus também foi para o mundo. A invertida irônica de Paulo é tão genial que no fundo, ele está praticamente dizendo o seguinte: vocês são os bichão,
os monstros sagrados, vivem de boa, tem tudo de bom. São bem parecidos com Jesus vocês. Nossa, vocês são bravos. Eu não, eu sou lixo. Vivo sendo perseguido, caluniado, quase morrendo. Nada a ver com Jesus eu. Mas vocês são os bons. Cabuloso, sábio, rico. Olha, parabéns, hein? Vocês são top. Acho que Deus errou em me chamar para ser apóstolo. Deveria ter colocado vocês no meu lugar. Cara, isso aqui é extraordinário. É uma coisa incrível. Incrível. Vamos lá. Terminamos aqui a nossa... Deixa eu voltar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É isso que Paulo tá falando. Você é o bichão mesmo. Terminando isso daqui, tendo isso em mente, por que isso é tão maravilhoso? Como o próprio Hernandes Dias Lopes fala, o livro de 1 Corinto é uma radiografia da igreja do século XXI. É extraordinário como quando a gente lê isso daqui, a carta de Corinto, e por que eu falo isso? A carta de Corinto tem essa característica de ser uma radiografia. Quando você vai ler outras cartas, elas, lógico, elas também são muito atuais. A gente percebe o que Paulo está tratando há 2000 anos atrás, a gente também percebe nos dias de hoje. Mas, às vezes, é muito mais cultural, é uma questão mais assim, vamos tratar sobre a carta de Gálatas, de Hebreus, sobre os judaizantes, as pessoas que querem implantar, vamos sacrificar animais de novo, por exemplo. A gente não sacrifica mais animal, nenhuma igreja faz isso mais. Por mais podre que ela seja, só igrejas que não são evangélicas, né? Mas ninguém faz isso, ninguém sacrifica mais animais. Então você percebe que existe ainda uma distância de comparação entre a carta de Gálatas, de Hebreus e outras para os nossos dias de hoje. Mas quando a gente lê 1 Corinto, cara, é impressionante como isso daqui é muito do que a gente vê hoje, principalmente saindo da boca de pastores e de pregadores que levam uma vida e um pensamento de Deus igual aos corintianos. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Isso, fala aí. Não, inclusive tem crentes e igrejas que falam que se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um momento difícil, que Jesus fala que você vai ter aflição mesmo, que esse mundo é cheio disso. Mas se você passa por alguma coisa dessas, é porque realmente você não é de Deus. Você não é de Deus e pronto, Então, por isso você está passando por isso. Porque você tem que ir para a igreja. Se você está doente, se acontece alguma coisa, é porque Deus se afastou de você. Deus se afastou de você, é por isso. Então é como se... É exatamente isso aí. Se você não tem dinheiro, se você está passando por um momento difícil, perde o emprego, pronto, você acabou. Você não é mais de Deus, não. Você está totalmente fora. E utilizando isso que você falou, quinta-feira agora eu vou pregar na igreja, e o que eu vou pregar na igreja é sobre Jó. Jó tinha tudo, perdeu tudo. Imagina os corintianos chegando em Jó com um caco cheio de lepra, e eu falo, Jó, você não é de Deus, mano. É exatamente o que os amigos de Jó falavam pra ele. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Os caras chegando em Jó falando assim, Jó, você precisa orar, velho. Você cometeu algum pecado. Jó fala assim, se eu cometi algum pecado, fala pra mim que eu não sei. Deus, fala pra mim qual foi o pecado que eu cometi, que eu vou me arrepender agora para o Senhor me tirar dessa. E o que Deus faz? Psst, faz nada. Nada. Não, mas, Jó, você precisa orar. Eu orar? Se tem alguém que ora nessa terra, sou eu. Tanto é que Jó estava sendo aprovado, estava sendo provado, porque lá no começo Deus falou assim, você viu meu servo Jó? O bicho é monstro. Esse é o cara. Esse daí ora. Esse aí ora pelos filhos. Ora pela comunidade. Sacrifica pelos filhos. Imagina, Jó, você precisa orar, mano. Você não tá orando. Porque você não é crente. Eu não sou crente. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que jejuar mais. Tipo assim, eu já não tenho nem o que comer. Eu tenho que não comer. Eu tenho nem saliva eu vou engolir, então. Então você percebe que é comum a gente olhar. E isso é uma coisa muito importante pra gente que tá aqui. Quando a gente começa... Esse é o tipo de estudo que a gente está tendo aqui.
ele é diferente do que a gente vê dentro da igreja, por exemplo, com escolas bíblicas, etc. Geralmente isso que a gente vê, que a gente está fazendo aqui, são séries de sermões expositivos em uma igreja. Então, por exemplo, na igreja de onde eu vim, tinha, por exemplo, a gente vai passar um tempão falando sobre a carta de Romanos. Então eram 16 semanas pregando os capítulos de Romanos, ou pedaços, como a gente faz aqui, pedaços. O texto expositivo, que é o que a gente faz aqui, ele consegue trazer para você as nuances mais importantes do que você pode aprender. Quando a gente estuda isso aqui, o sermão expositivo, ele pode te causar euforia, pode te causar coisas maravilhosas no coração? Pode. Mas o mais importante do texto expositivo não é te causar nossa, que top, meu Deus. É você falar assim, caramba, eu não entendi, agora eu entendi. Então a gente começa a olhar, e isso é legal, porque a gente vai lendo o texto, a gente vai percebendo 1 Coríntios, a gente vai percebendo Romanos, a gente vai percebendo Jesus, falando, caramba, velho, isso acontece do meu lado, isso acontece agora, eu vi isso ontem, eu vi isso, vai acontecer amanhã, aconteceu na semana passada. Então assim, cara, é muito importante a gente perceber Deus nessa ótica de Paulo, perceber Deus na ótica do próprio Jesus, que ele traz uma ótica diferente do que era comum de se perceber Deus. Você sabe que há um tempo atrás, deixa eu só falar um negócio aqui, há um tempo, há uns anos, queimou meu secador, aí queimou minha chapinha, aí eu tinha outro secador, estragou o outro secador, eu falei, caramba, é tudo de uma vez. Aí uma pessoa perguntou assim pra mim, você tá dizimando? Falei assim, eu devolvo meu dízimo todo mês. Ai, porque pode ser que isso esteja acontecendo quando não tá dizimando. Eu falei, mas que lógica tem isso? Ou seja, onde está a parte que Deus fala que eu não sou obrigada a fazer? Eu não, eu não posso ser obrigada, não vou devolver o dízimo, senão Deus queima minha geladeira, queima tudo minha televisão, aí eu tô lascada mesmo, aí eu tô ferrada. Não tem lógica isso. Que eu tenho, por isso eu tenho que devolver meu dízimo, porque senão Deus vai queimar tudo que eu tenho em casa. Não tem lógica. Mas você vê o pensamento, é exatamente isso daí, é tipo, é a loucura do Então, mas evangelho. Todas essas coisas que as pessoas remetem o seu sofrimento a alguma outra coisa, é simples. Assim, essa pessoa, por exemplo, que fez essa pergunta pra você, poderia fazer uma outra pergunta pra ela. Você já perguntou isso pra Jó? Olha lá, Jó, pergunta pra ele se ele dava dízimo. Jó dava mais dízimo que eu, fi. Jó era melhor do que eu. E passou por tudo que ele passou. Agora, vou trazer uma situação minha, diferente da sua, e que deu tudo certo. Eu passei 5 anos na Igreja Batista da Graça. 5 anos. Em 5 anos, vou confessar meu pecado. 5 anos, eu não dei dízimo uma vez. Eu não me lembro de ofertar na igreja uma vez, em 5 anos. Dentre esses 5 anos, se eu não me engano, teve 1 ou 2 anos, ou meio ano, que foi a época que eu mais ganhei dinheiro na vida. E aí, explica essa pra mim. Explica pra mim. Eu não dar dízimo e ganhar mais dinheiro do que agora que eu contribuo na igreja. A questão é, cara, Deus é Deus, velho. Ele é Deus, entendeu? Pronto, fala isso pra Jó, vai lá, fala pra Jó lá. Você pergunta pra esse Jó tá orando, pergunta lá pra Jó. Bom, vamos às aplicações e às conclusões. E aqui eu quero trazer alguns detalhes a respeito do que eu falei lá no começo, de uma falsa humildade, que a gente precisa modificar o nosso entendimento de humildade quanto ao real entendimento, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente ter uma ideia. Ó, no verso 7 diz assim: quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Vou pegar o outro texto aqui, ó. Na outra versão, ele faz assim, ó:
quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz sobressair? O que você tem que não tem recebido e o se recebeu, como se orgulha, né? Por que se orgulha? Algumas coisas muito importantes Paulo nos ensina aqui. Podemos ver Paulo ensinando que tudo que temos é Deus que nos dá, e por percebermos isso de Deus de graça, por recebermos isso de Deus de graça, não há motivos para nos vangloriar. Porém, na primeira parte do texto temos algumas coisas que precisamos observar. Quem te torna diferente, mais visto, melhor, mais importante e afins que outra pessoa? Essa é a pergunta que Paulo faz. Quem é que te faz sobressair? É difícil de explicar isso que eu vou explicar, é difícil. Mas Deus faz com que pessoas tenham mais destaque do que outras. Algumas tenham mais destaque do que outras. Ele trabalha na vida de uns de uma forma mais especial que de outro. Ele faz isso. Dentro de uma igreja tem um diácono mais dedicado, mais esforçado, que seu trabalho é melhor do que os dos outros. Tem o que prega melhor, o mais eloquente, o que consegue ensinar melhor. Tem o pastor mais famoso, com mais membro em sua igreja, com maior destaque, que tem mais influência que outros. Como se numa multidão de pessoas tivesse um monte de pessoa de 1,70 m e uma de 2 metros. Você percebe, ele tem um destaque maior do que outros. Imagina uma pessoa de 2 metros no meio de 500 Carol. Carol tem 1,55, sei lá. Uma pessoa de 2 metros, 500 e um cara. O destaque maior é para aquele cara. E eu dou um exemplo prático nosso, que é a Silvia. Na minha igreja. Que é a amiga da Daisy. Antes de ser minha amiga. A Silvia está num grupo de louvor com aproximadamente 10 vocalistas. É impressionante o quanto ela é melhor do que os outros. Vou trazer aqui uma situação que aconteceu. A gente estava na igreja, estava tendo um ensaio do louvor, né, do coral que a Carol participou também. Tava Camila, Carol, Moisés, Tom. Eu não vou lembrar todo mundo. Quem mais estava? Tinha umas 7, 8 pessoas. Umas 8 pessoas que iam. O Emerson, que iam participar do coral que teve esses tempos atrás. Beleza. E no meio desses 8, mais um, Silvia. Silvia estava lá. Chegou um momento que estava todo mundo cantando a música, ensaiando, e todo mundo cantando na hora do ensaio. E a Silvia só ouvindo. Daqui a pouco a Silvia entrou. Cara, é impressionante o destaque de volume e de qualidade vocal que a Silvia tem dos outros. E não é que os outros cantam mal, não é isso. É que a Silvia é muito fora da curva. Eu confesso isso para um monte de gente que eu conheço. Falo assim, gente, tem cantor e tem a Silvia. É outro patamar de dom, entendeu? É assim. E eu não estou falando isso menosprezando os outros, porque os outros também confessam isso. Se você perguntar para cada um ali, fala assim, não, a Silvia é... Mano, eu já falei com o Moisés, por exemplo. Moisés falou assim, o pessoal do louvor da nossa igreja não tem noção de quem é a Silvia. Eles não fazem ideia do potencial que é a Silvia. Então, no meio ali do louvor da minha igreja, é uns 10 caboclos. É impressionante o quanto ela é melhor do que todos os outros juntos. Ela pode ter se dedicado mais que os outros nos treinos, nos estudos, no timbre da sua voz, tem cordas vocais que favorecem, etc. Quem fez ela se dedicar mais do que os outros foi Deus. Quem deu as cordas vocais favorecidas foi Deus. O formato do nariz, que é um formato que ajuda na vocalização, quem deu aquele nariz para ela foi Deus. É Deus que deu. Entendeu? Então, assim, pode falar. Eu posso falar só uma coisa? Ainda nisso aí que você está falando da Silvia, eu posso falar uma coisa que eu sei, porque se você perguntar para ela, ela vai falar isso, se qualquer pessoa falar. Se você falar para ela assim, Silvia, que voz você tem? É incrível a voz que você tem. Sabe o que ela vai te responder? Ela morre de vergonha e ela vai falar assim, foi Deus que me deu. E se ele resolver tirar, ele tira e eu fico muda. Então,
Olha o nível, né? Você vê até a questão da devoção a Deus a respeito disso. Posso trazer um outro exemplo, longe da gente, de vocês, né? Não de mim não. Tem um caboclo, o vocalista do Iron Maiden chama Bruce Dickinson. Bruce Dickinson tá cantando desde o Iron Maiden da década de 70, ou seja, são 50 anos de Iron Maiden que esse cara canta. E as músicas do Iron Maiden são muito altas, são vocais muito agudos. Há uns tempos atrás, o Bruce Dickinson, o vocalista, teve um câncer na garganta, nas cordas, ele teve um câncer nas cordas vocais. Ele passou por um tratamento, fez a quimioterapia, passou pelo tratamento, tirou o câncer, deu tudo certo e ele voltou a cantar. Quando ele voltou a cantar foi num festival de heavy metal. Então existiam várias bandas. E o Iron Maiden entrou e era a primeira vez, né, que ele estava cantando depois desse tratamento do câncer. Quando ele volta cantando uma música absurdamente alta, a capela, sem banda, sem ninguém. E aquilo foi um marco na história, porque ele pôde mostrar que existe uma dedicação muito grande da parte dele com respeito à sua saúde corporal e também à sua saúde vocal. E dali em diante todo mundo passou a perceber o Bruce Dickinson como um dos maiores vocalistas que existe de todos os tempos, principalmente no cenário do heavy metal. A questão é que quando ele fez isso, ele voltou cantando uma música que faz referência a Deus. Não é uma música gospel, claro, embora o Iron Maiden tenha músicas que é muito melhor do que muita música que se diz gospel por aí. É uma música que fala do sacrifício de um homem para Deus. E ele voltou cantando essa música. E com o passar do tempo, antes disso, a gente percebe que o Iron Maiden tem viés cristão assim, em algumas coisas. Mas assim, cara, você percebe que no meio de todo o cenário existe um cara que se sobressai de todos os outros vocalistas também, que são muito bons. Para ser vocalista de heavy metal num festival desse, você tem que ser muito bom. Mas todos os outros que estavam lá falam assim, esse tal de Bruce Dickinson é brabo demais. É o caso da Sylvia. Então assim, a gente pode pegar também o caso da Sylvia dentro da própria família dela. A família dela inteira canta. E todos ali da família dela cantam muito, mas provavelmente todos eles falam assim, não, a gente canta, mas a Sylvia encanta. É diferente. A própria família dela. Então você percebe que existe isso. Quem é que faz a Sylvia ser diferente de todos os outros? É Deus. Beleza? Ainda nisso. Um terceiro aqui, ó. Uma coisa que a gente tem que ter em mente. Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Aqui. Primeiro ensinamento, né? É que a gente percebe que é Deus. Deus faz isso. Deus faz. Ele escolhe pessoas para se sobressair. Ele faz isso, tá? Primeira coisa que a gente tem que aprender. Deus faz pessoas diferentes umas das outras e dá, sim, mais destaque para uns do que os outros. Ponto. O outro ensinamento é o que isso aqui que eu coloquei na parte 2 é o que? O exemplo da Sylvia. Que ela está num grupo de louvor, que ela é a melhor entre todas e que ela ser melhor do que todos os outros é Deus que faz e é Deus que deu isso para ela. Beleza? O terceiro ensinamento é que não tem problema nenhum, e é aí que eu vou voltar na Sylvia, que embora eu entenda a intenção da Sylvia e não acho que ela é uma pessoa de falsa humildade, mas ao mesmo tempo é incoerente. Por quê? Não há problema nenhum de você reconhecer o seu potencial. Isso que é a tal da falsa humildade. Agora eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo do Neymar. Imagina que a gente está montando... Eu vou dar um exemplo aqui, vou resumir isso daqui. Tem o exemplo do Neymar, do Cristiano Ronaldo. A gente está na igreja e a gente vai montar um time de futebol, de futsal, para competir nas Olimpíadas Evangélicas. E na nossa igreja tem o Neymar. Aí tem o Neymar, tem eu... Tem o pastor Maicon, tem o Radson, tem o João, tem o Lucas, tem o Tom, tem o Emerson, tem um monte de gente. E tem o Neymar. Tá? Primeira coisa, é lógico, evidente, limpo, cristalino o fato de que o Neymar é melhor do que todos os outros. E todos os outros devem saber isso. Reconhecer que o Neymar é o melhor.
2. Todos devem ter em mente que o Neymar tem que jogar. Ele tem que ser a titular. Ele é o Neymar mais 4. E 3. O Neymar não precisa ser um imbecil, um idiota de achar que ele não joga mais que os outros. Com isso em mente, aonde que mora a falsa humildade? Vamos lá, o time todo chega no Neymar e fala: Ney, você é o melhor entre nós, você tem que ser titular do time, e se não for você no time, esquece que a gente não vai ganhar nada. Aí, ouvindo isso, o Neymar vai e responde: que isso, mano? Eu não jogo nada, você que joga. Vocês que são bons, eu tô aqui só pra fazer número, mas eu não sou ninguém, ô louco, eu não jogo nada. Você percebe que não existe lógica nesse raciocínio? Percebe que chega a ser ridículo o Neymar no meio da gente falar que não joga nada? E agora você vai ver também um pouco do contrário disso com o Cristiano Ronaldo. Então, olha lá. O Cristiano Ronaldo, ele faz gol e ele comemora, ele vai correndo, comemora o gol e ele faz assim, ó: eu tô aqui, filho, relaxa que eu tô aqui. Eu sou o cara, eu sou fera. O Cristiano Ronaldo, ele sabe que ele é o melhor do time. Ele sabe que ele é o melhor e melhor que qualquer outro jogador. Porém, mesmo sabendo disso, ele não esfrega isso na cara de ninguém. Quando ele perde, ele não fala: vocês são ruins, vocês perderam. Antes ele fala: perdemos. Perdemos. Quando ele está com a bola, ele não joga para se aparecer e para mostrar que é melhor que os outros, mas joga pelo time, joga pelo coletivo. Eu não sei se eu coloquei mais sobre... eu não coloquei mais, mas vamos lá. O Cristiano Ronaldo, existem algumas pessoas, jogadores que estavam junto dele, né, que conviveram com ele, por exemplo, eu não me lembro agora um jogador que é brasileiro que jogava com ele, mas falou assim: você vai na festa do Cristiano Ronaldo, ele é tão dedicado, ele é tão profissional, que é festa do aniversário dele, ele bebe água e não come nada. Tipo, é a festa do filho dele. Ele não faz, ele é muito esforçado, ele é muito dedicado. Ele se dedica muito mais do que os outros para ser quem ele é. E essa dedicação fez com que ele seja quem ele é. E esse cara falou assim, ó: é impressionante que o Cristiano Ronaldo num time, você tem um time que o lateral direito do time, ele é nota 5. Quando você bota o Cristiano Ronaldo no jogo, aquele lateral que é nota 5 eleva o nível dele para uma nota 8. O Cristiano Ronaldo, ele é tão monstro que ele faz o outro jogar melhor. Quando ele está no time, ele consegue cativar os jogadores a melhorarem também o seu desempenho dentro de campo. E ele, quando perdeu todo mundo, ganhou todo mundo. Quando ele faz gol, eu não fiz gol pra mim, fiz gol pra todo mundo. Então você percebe que ele sabe disso, ele tem noção disso. Ele não é um cara que... não, gente, que isso? Não... Entendeu? É isso. E isso também, vamos lá em Jesus. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, o que eu sou para você? E Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí imagina Jesus dizendo: que isso, mano? Eu? Não, você que é, mano. Ô louco. Você me deixa até com vergonha desse jeito. Antes, Jesus, sabendo que de fato era aquilo que Pedro falou, que tinha todo o poder do Filho de Deus, diz o seguinte: é verdade. Quem revelou isso para você não foi carne nem sangue, mas o próprio Deus. Em outras palavras, ele fala: eu sou mesmo. E Jesus, já que sou o portador de todo o poder e tudo está em minhas mãos, levanta e anda. Se você seja curado, ressuscita, volta a enxergar. Vocês estão em apuros por causa do mar? Mar, se acalma. Então perceba que Jesus, ele sabe que ele é o Filho de Deus, que ele tem todo o poder, mas o poder que ele tem, ele divide com as pessoas. E ele utiliza o seu poder para fazer com que as pessoas também se ergam. Claro, não vão chegar no nível de Jesus, mas para que essas pessoas consigam ser imitadores de Jesus. Perceba que Jesus é bom e sabe que é bom, mas não é bom somente para ele. A humildade não tem nada a ver com a falta de dinheiro. Antes tem a ver com um homem que tem muito dinheiro e que usa seu poder para abençoar outras pessoas. A humildade não é negar a verdade. Antes é perceber a verdade e humildemente reconhecer que aquilo que foi dado por Deus, que aquilo foi dado por Deus e não há motivo para se vangloriar nisso. Então, isso daqui
Quando Paulo está sendo irônico, nesse sentido, a gente percebe Paulo sabendo que ele era um apóstolo. Eu sou um apóstolo. Deus me chamou para ser isso. Entendeu? Deus me chamou e eu estou desempenhando um trabalho que Deus me colocou nas mãos para fazer. Eu tenho pregado o evangelho. Então, não existe uma falsa humildade. E ó, a questão do que a Deise falou a respeito da Silvia, também não quer dizer que a Silvia é uma falsa humilde. Não, é a forma que ela tem de lidar com essas situações, que às vezes para ela ela fica até constrangida de tantos elogios que ela deve receber. Entendeu? Mas o que importante é da gente observar na Silvia não é nem a reação dela ao receber o elogio. Não é isso. É o que ela faz com o dom que ela tem. Ela canta muito, ela é monstro demais cantando, mas ela não canta pra ela. Ela não canta pra impressionar, ela não canta... Não, ela canta porque através do meu louvor, da minha técnica, da minha qualidade, outras pessoas vão cantar junto comigo. Eu vou servir a igreja, eu vou ajudar as pessoas. E pode ser que o meu dom também faça as pessoas perceberem o meu dom como uma dádiva de Deus. Eu falei isso para o pastor Valdir, pastor Valdir, quando eu vejo alguém numa igreja cantando, tocando, e que eu vejo que aquilo é extraordinário, pode ser o exemplo, Whitney Houston. Quando eu olho Whitney Houston, eu vejo e falo, cara, Deus é bom mesmo, hein? Percebo nela a graça de Deus, o dom que Deus deu para ela. Entendeu? Então também cabe isso a nós. Olhar para Silvia e falar assim, cara, olha que incrível o que Deus deu para ela, velho. Maravilhoso. Deus, eu te louvo e te adoro, porque para Silvia você deu algo tão extraordinário. Eu não canto nada, mas não tem problema, porque a Silvia canta demais. Tá. Mas exatamente, o medo da Silvia é esse, as pessoas ficarem admirando a voz dela, esse é o medo dela. É ela ficar soberba, ou as pessoas admirarem a voz dela e esquecerem que foi Deus que deu para ela. E foi Deus, ela sempre fala isso, foi Deus que me deu, e se ele quiser tirar hoje, ele tira. Ela fala que não, eu não canto nada. Ela sabe que ela canta. Claro que ela sabe que ela canta. Ela nunca disse que não, que ela não canta. Ela canta. Mas foi Deus que deu. Sim. E isso é o mais importante. O reconhecimento de que tudo que nós temos foi... Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Conversa geral. Mais... Enviar arquivo, vídeo. Worship fails. Deixa eu ver aqui se eu acho, rapidinho. Aqui, ó. Eu mandei no Discord o vídeo, eu não sei se vai sair aqui. Deixa eu abrir aqui no computador, eu não sei se vocês vão ouvir aí, mas no Discord tem um vídeo de um tiozinho cantando, que eu curto demais esse tiozinho, e ele canta uma música. Tudo vocês conseguem ouvir aí? Tá ouvindo, Deise? Deus quem me deu. Ouviu? Não? Pera aí, então. Não ouço não. Rapidão. Aproveitar que a gente tem um tempinho, vai dar tempo. Tem que ir um jeito que eu acho que dá pra reproduzir os negócios aqui no Discord e compartilhar. Assistir todo mundo junto. Eu acho, não tenho certeza.
ver se assim vai. Ó, eu mandei. Se você clicar aí em conversa geral, no próprio Discord aí, tá escrito, né, sala de reunião onde a gente tá e tem um canais de texto conversa geral. Aí eu coloquei um vídeo aqui, que é uma música que o tiozinho canta. Tudo que eu tenho. Vê se você consegue ouvir. Se não, tem aqui, ó. Mandei o link pra Daisy aí no WhatsApp. E vou colocar no grupo aqui também, ó. Amor, faz um favor pra mim. Preciso do carregador. Vai acabar a bateria do celular. Tem que botar a extensão aqui. Tá embaixo do saco de ração do pingo lá, eu acho. Conseguiu ouvir? Vindo aqui. Aí não. Ouviu? Ó, agora eu tô ouvindo aqui. Você ouvindo. Tô ouvindo você ouvir. Foi Jesus. Tudo que eu tenho, quem me deu foi Jesus. É isso, gente. É isso. E se você não tem nada, Deus que te deu nada também. E se você tem tudo, também Deus te deu tudo. O nada passa a ser tudo com Deus. É isso. Seja um dom maravilhoso, seja muito dinheiro, seja pouco dinheiro e um dom mais ou menos, ou também um dom que ninguém vê. Deus que deu. E nós temos que nos contentar com tudo que Deus dá. Hebreus capítulo... E às vezes é uma coisa que você, para outras pessoas, por exemplo, é o dom de, nossa, lava a louça como ninguém. E isso é um dom. Tem gente que não lava a louça bem. Ué. Então, tudo que você faz de bom, realmente, com excelência, foi Deus que te deu. E, Exato. enfim. E aqui, ó, Hebreus, guardem isso. Quando for falar... Ô, irmão, você fala de dízimo e oferta hoje? Falo. Aqui, ó, Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podes fazer os homens? É isso. Que a vossa vida seja sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Decantas. É isso, gente. Deus é Deus. Deus é monstro sagrado. Então, isso é muito importante. Reconhecer que tudo que nós temos, tá? A Silvia, eu, o Lucas, a Lorena, o Humberto, todo mundo. O que nós temos é Deus que nos deu. E que nós temos que nos contentar com isso, ok? E depois, assim, um apanhado geral a respeito de toda a ironia, né, de que a gente viu do 8 ao 13, nesse bloco de ironia de Paulo, nós precisamos perceber em que lado a gente está. Se a gente é os fortes ou a gente é os fracos, entre aspas, né? Porque na verdade o forte é o fraco e o fraco é o forte. Somos fortes como o corintiano acha?
Julgamos o que é forte com a mesma percepção corintiana? Forte é o sábio do mundo, o rico segundo os padrões humanos? Ou somos os fracos segundo Paulo, fracos segundo o mundo? Além de perceber se somos forte ou fraco, também temos que avaliar nossa forma de julgar o forte e fraco. Será que estamos olhando ao nosso redor e chamando fraco de fraco aquele que é forte? Paulo, ironicamente, mostra a sua fraqueza. Ele coloca uma lista de coisas terríveis que passava, sofrimento e dor que sentia. Isso, sem ironia, é força de Deus. As terríveis coisas que Paulo passava, sem ironia, isso é a força de Deus, que é absolutamente o contrário do que o mundo prega. O texto irônico, sem ironia, se resume em perceber que ficamos cada vez mais fortes conforme vamos nos aproximando de Jesus, não somente em conhecimento, mas também nas aflições. As marcas dos açoites de Jesus não são demonstrações apenas de uma ovelha muda, mas também de um leão poderoso e feroz. E nós temos que perceber isso em toda a Escritura, em várias outras coisas. A gente vai ver um exemplo aqui, que eu peguei de um comentarista. Mas o mesmo Jesus que é uma ovelha coitada, singela e muda, esse mesmo Jesus é um leão. Então, tudo que nós passamos que é fraqueza perante Deus é fortaleza, é força, é honra, é glória de Deus. E nós temos que perceber essas dualidades da vida em vários aspectos. Por exemplo, Jesus é amor, mas também é justiça. Jesus traz a vida? Traz. Deus traz a vida? Opa, Deus que dá vida. Mas Deus também tira a vida. Né? Deus, ele é paciente? É, também. Mas Deus também, se precisar tacar um meteoro na sua cara, ele taca. Percebe que existem essas duas coisas em vários aspectos da teologia cristã, da Bíblia como um todo, em vários sentidos. Aí aqui, ó, David Prior diz o seguinte: 3 princípios sobre o ministério cristão devem ser destacados nesta metáfora de reis e mendigos. A metáfora de reis e mendigos, o que Paulo está falando, vocês são ricos, não sei o que, a gente é pobre, a gente é fraco, então existe uma metáfora ali. Primeiro, se estamos entre aqueles que são abençoados na vida e no trabalho cristão, é axiomático que outros estejam sendo esbofeteados. Ou seja, se nós estamos tendo sucesso no nosso trabalho na igreja, no trabalho cristão como um todo, é porque existem pessoas que estão sofrendo ou sofreram muito para que nós tenhamos sucesso aqui. Primeira coisa. Segundo, se estamos experimentando as bofetadas e pagando o autêntico preço do ministério cristão, então também temos certeza de que isso abre a porta para que haja bênçãos na vida daqueles a quem tocamos, consciente ou inconsciente, direto ou indiretamente. Então, se nós é quem sofremos, nós também temos certeza que esse sofrimento colabora com o não sofrimento de outros irmãos. E terceiro, todos os cristãos são, ao mesmo tempo, reis e mendigos. Percebe essa dualidade? Em outras palavras, a autêntica experiência cristã é ser rico em Cristo e também desprezado pelo mundo. Jamais alcançaremos a perfeita bem-aventurança aqui. Não teremos saúde perfeita, não teremos uma orientação instantânea, não estaremos em contato constante e maravilhoso com o Senhor. Ainda somos humanos, ainda estamos no mundo, ainda somos mortais, ainda estamos expostos ao pecado, ao mundo, à carne e ao diabo. Ainda temos que lutar, vigiar e orar. Ainda vamos cair e falhar. Aí ele fala assim, ó, existe vitória sim, existe poder sim, existe cura, existe orientação e existe salvação, mas ainda não alcançamos a perfeição. O que João Calvino, não, Martim Lutero falava, justos, nós somos justos, mas ao mesmo tempo nós somos pecadores. Nós somos... Nós reinamos com Cristo. Cristo recebeu toda a glória, ele venceu por nós somos vencedores. Mas a gente ainda passa por lutas e a gente ainda perde.
Então, assim, existe vitória, existe poder, existe cura, existe tudo isso. Mas a gente ainda não alcançou a perfeição dessas coisas. Eu sou salvo, com certeza eu sou salvo. Mas eu ainda pratico coisas de não salvo. Mas chegará um dia que eu não mais praticarei coisas de não salvo. Tá? Então, perceba que essa dualidade, até no sentido desse ensinamento que o David Prior traz aqui, Paulo, ele mostra que o fato dele sofrer demais é exatamente o sinal de que ele é alguém parecido com Jesus, que é o que a gente vai ver aqui. Ser o bichão é, segundo Deus, o que está escrito em Mateus do 3 ao 12. O que é o bichão de Deus? Bem-aventurados os que são humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de corações, os pacificadores. E por último, bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Aliás, por último agora, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, e também a Jesus Cristo. Quando Paulo põe no texto, quando a gente é perseguido, a gente responde com mansidão. Quando a gente é caluniado, a gente responde com amor. Quando a gente é isso, a gente responde com coisas boas. Ele está falando: eu estou praticando as bem-aventuranças. Eu estou sendo mais parecido com Deus do que a perspectiva de vocês corintianos. Pois Deus torna vocês diferentes das outras. Essa aqui é a minha versão, né? Que eu até coloquei no final aqui. A nova versão do Jonathan. Deus torna você diferente das outras pessoas. Ele te torna. O que você tem, só tem porque recebeu de Deus. E, se o recebeu, não tem por que se orgulhar. É a minha paráfrase do texto. Mas, para finalizar aqui, ainda nesse caso aqui das bem-aventuranças, é perceber que tudo que Paulo passou, tudo que Paulo está passando, e o que Paulo, depois de Corinto, né, depois daquela carta, ainda vai passar, é exatamente aquilo que Jesus passou. Ser perseguido, ser caluniado, ser desprezado, ser esbofeteado, ser chicoteado, é cada vez mais se parecer com Jesus. É cada vez mais estar perto de Jesus. Entendeu? Bom, então é isso, gente. Querem falar mais alguma coisa? Show? Bom, então que isso seja uma verdade pra gente, que a gente comece a perceber que as aflições da nossa vida, sei lá, eu falo as aflições da vida, né, comparando que sou eu perto de Paulo. Meu Deus do céu. Mas que seja Paulo, a gente perceber que Paulo foi um exemplo de apóstolo de verdade que passou praticamente as mesmas coisas que Jesus passou. E quando a gente perceber essas coisas perto da gente, seja um irmão, um pastor, alguém que está sendo perseguido, que está, não é o Valdemiro. Não é o Valdemiro, Santiago. Quando o cara realmente passa por dificuldade, missionários que estão no campo, que morrem em prol do amor, do evangelho de Jesus, isso é uma evidência do poder, da graça e da glória de Deus. E essas pessoas, quando passam por isso, estão cada vez mais sendo parecidas com Jesus. As aflições, as lutas, as doenças e qualquer outros problemas que nós temos na vida servem mais do que as coisas boas para nos fazer mais parecido com Jesus. Não é que as coisas boas não nos ajudam a se parecer mais com Jesus. Ajuda também. Se você tem muito dinheiro, você pode usar o seu dinheiro praticando coisas que se parecem com Jesus. Mas, como está escrito aqui, e é algo que eu vou pregar na quinta-feira, Romanos 8, 27, 28.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós estamos cada vez mais sendo moldados à imagem de Jesus. Cada dia nós vamos nos parecendo cada vez mais com Jesus. Coisas boas que acontecem, todas as coisas, boas e ruins. Coisas boas nos ajudam? Pode nos ajudar. Mas as coisas ruins são as que provavelmente mais vai fazer com que quando a gente passar por essa provação, vai chegar lá no final, eu vou olhar para Deus e falar assim, caramba, Deus, depois de tudo isso, você tá com a carinha de Jesus, velho. Olha, como é que você tá falando, tá parecendo Jesus quando você fala. Percebe? Meu Deus. Então é isso que a gente precisa olhar para dentro de nós. Tá? É o encorajamento. Quando a gente passar por dificuldade, que a gente perceba isso como uma oportunidade de falar assim, isso aqui que está acontecendo na minha vida é um processo de Deus para que eu seja mais parecido com Jesus. E assim seja até a volta de Jesus. Amém? Amém. Eu tava procurando aqui, Jonathan, mas eu não achei. Tem uma entrevista, sabe que Shield, tem uma Bíblia com o nome dele, um pastor. Shed? Shed? Acho que é. Ele morreu. Morreu. Mas eu sei. Você viu a última entrevista dele? Não. Eu tô tentando aqui buscar a última entrevista dele. Uhum. Ele tá com câncer. E ele tá no estado lamentável. Uhum. Ele tá no estado lamentável, cheio de ferida, não consegue nem falar, a boca dele tá até machucada. E aí vão fazer uma entrevista para saber como que ele tá. Ele fala assim, eu agradeço a Deus porque eu tô tomando um remédio, eu tô sentindo menos dores, mas eu agradeço a Deus porque o que eu tô passando não é nada em vista do sofrimento de Cristo, que ele passou por mim. Não é nada. E em vista do que me aguarda, a glória do que me aguarda, isso não é nada. E eu falei, meu Deus, o homem tava... Eu tava procurando aqui eu não consegui achar, porque eu já vi. Eu falei, meu Deus do céu. Primeira vez que eu vi isso, eu falei, como que pode? O homem tá com a boca toda estourada, tá tudo machucado, tá com câncer, tá morrendo. Ele falou que ele estava muito feliz. É isso que ele fala, que ele estava muito feliz. Que ele estava muito feliz e que isso que ele estava passando não era nada. Não era nada em vista do sofrimento de Cristo. Não era nada. Eu falei, um dia talvez eu chegue nesse patamar aí. Pra gente tentar finalizar, e eu vou utilizar isso quinta-feira. Finalizar, não tentar. Olha só o que eu tô falando a respeito de as aprovações, os problemas, as lutas que nós temos na vida servem para nos moldar a sermos mais parecidos com Jesus. Gênesis 45, a história de José. Então José, não se podendo conter de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que egípcios o ouviam, e também a casa do faraó. E disse a seus irmãos, José se revelando aos seus irmãos, depois de tudo que aconteceu: eu sou José, o meu pai ainda vive? Deixa eu ler aqui na versão NVI que fica mais fácil. Meus irmãos os irmãos dele, ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Aí José fala: cheguem mais perto. Disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra
e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todo o seu rebanho acabará na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, eu e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos, chorou com eles, e só depois os irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José, diga aos teus irmãos que ponham as cargas no seu animal, voltem para a terra. Deixa eu ver. É isso. Mas você percebe o que José fala aqui, ó? Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador do palácio. Volta depressa. Resumindo, tudo que foi feito contra José, no final, ele perdoou os irmãos deles. Além de ter perdoado por todo aquele processo, ele se tornou um cara muito rico e o providenciador de todo o sustento da sua família, que um dia, seus irmãos também, um dia tinham levado ele para o Egito. Sabe o que é isso aqui? Jesus. Isso aqui é Jesus. Ele foi na frente de nós, ele preparou o caminho para que nós pudéssemos ser sustentados. José, e essa história de José é o que nós chamamos na teologia de tipo e antítipo. José é um tipo de Jesus. Quando nós lemos a história de José, nós vemos a figura de Jesus na história de José. Então, José foi vendido, foi jogado num poço, foi vendido, foi caluniado, a mulher caluniou ele, quase que ele morre, aí ele se tornou governador do Egito, um cara rico, próspero, e o providenciador do alimento da sua família. Amém, Jesus, glória a Deus. Que assim seja na nossa vida também. Beleza, gente? Então por hoje é isso. Semana que vem, dia 18. Dia 18 tem o teatro, né? Na igreja. Eu não sei o que é possível. E na próxima semana é Natal. A gente vai conversando e ver se der para fazer mais um na semana que vem. Ou no dia 25 vai ser difícil. Mas. E depois talvez a gente só volta no dia 1. Também não sei. Lá no dia 8 é a mais provável possibilidade da gente voltar. Beleza? A gente vai conversando, a gente vê isso. Então, orar, a gente encerra. Deus, obrigado. Obrigado por nos ajudar a compreender a Tua Palavra. Nos ajudar a compreender os Seus ensinamentos, a Bíblia. Nos ajudar a entender os Teus mistérios, que nos ajudam muito, Pai, a melhorar nossas condutas de vida no nosso dia a dia, na igreja, com os nossos amigos, nossos irmãos, nossa família. Que o Senhor nos ajude a perceber as aflições da vida como um processo de modelagem para nos parecermos cada vez mais com Jesus Cristo. Que Jó, que José e o próprio Jesus sejam exemplos para nós, em nome de Jesus, Pai. E também não nos deixe julgar errado aquilo que é poder do Senhor, Pai. Não nos permita confundir, Pai, o que é o seu poder com coisas que podem parecer fraqueza, Pai. Nos ajude a perceber, Pai, que o Senhor nos molda através das dificuldades, Pai. E que essas dificuldades podem nos abençoar grandemente, Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Gente, até mais, até a próxima. Valeu.